Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Ranzani, sou videomaker e professor de vídeo no Instituto Europeu de Design. Esse é o quarto capítulo de uma série de vídeos básicos sobre o Premiere Pro. No vídeo de hoje vamos falar sobre inserção de texto e transição. Vamos lá? Para a realização desse exercício, a gente vai dar continuidade à edição que a gente estava fazendo no capítulo 3. Mas agora a gente vai avançar e começar a entrar sobre as questões de acabamento, que é inserção de texto e transição. Independentemente da complexidade do trabalho que a gente está envolvido, é sempre bom a gente entregar um produto final com o melhor acabamento possível. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre criação de texto estático e em movimento, criação de transição, os tipos de transição que existe, e acabamento. Inserir texto tem dois jeitos. Primeiro a gente vai inserir um texto estático, depois a gente vai inserir um texto em movimento. O primeiro jeito é esse aqui. Ele tem essa ferramenta aqui, ferramenta de texto. Então eu vou clicar aqui, clicar na ferramenta e clicar aqui no meu canvas e automaticamente ele já abre aqui na timeline, ele já vai abrir esse gráfico. Então eu vou chamar aqui o vídeo de Avenida Paulista. Então eu vou crescer o texto do tamanho do corte. Como que eu faço para editar esse texto? Na área de trabalho, eu posso vir aqui em gráfico, ele vai abrir aqui os gráficos essenciais, ou se manter aqui em edição, vem aqui em janela, gráfico essencial, que é o que eu faço normalmente. Eu mantenho a mesma área de trabalho e só abro a aba nova. Clico aqui, né? Venho aqui editar, seleciono o texto, vou selecionar todo ele aqui. Ele tem aqui, tamanho da fonte. Posso escolher o tipo da fonte. Posso alinhar aqui em cima, alinhar verticalmente, horizontal e verticalmente, né? Tem aqui os tipos de alinhamento, centralizado aqui no meio, etc. A transparência do texto, aqui o alinhamento aqui, né, se eu quero alinhar à esquerda, no centro ou à direita. Se eu quiser sombra, ele tem aqui, transparência da sombra, ok? Vou deixar aqui, bem grandão, Avenida Paulista. Se ele estiver selecionado e eu quiser sair, eu aperto a tecla ESC e aperto a tecla V para selecionar a ferramenta de seleção. Outro jeito de criar texto é o seguinte, eu vou deletar esse texto aqui, vou abrir aqui o meu projeto, que é o exercício 2, vou criar uma nova pasta, Ctrl B, vou escrever título. Vou selecionar essa pasta e vou vir aqui em arquivo, novo, título existente. Então ele vai se chamar título, Avenida Paulista. Então ele basicamente é muito parecido. Ele tem aqui as ferramentas aqui, de texto, ele tem de formas também, mas aqui eu vou escrever aqui, Avenida Paulista. Dá um Ctrl A para selecionar. Ctrl A para selecionar. Vou colocar a fonte Montserrat. Só que eu quero que ela seja black. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou vir aqui em centralização, né? Onde que eu quero. Vou alinhar ela aqui verticalmente e horizontalmente. E aqui, ele fica escondido, mas ele tem aqui a cor, preenchimento, traçado, sombra, tem uma série de parâmetros. Dá uma fuçada que vocês vão entender o que faz cada coisa. Eu editei o texto e ele não está aqui na timeline. O que aconteceu? Sumiu meu texto? Não, ele está aqui na página de título. Esse método de criar texto era um método mais antigo. O primeiro que eu mostrei para vocês, via gráfico essencial, na ferramenta de texto aqui, é o método mais novo que a Adobe foi incorporando
e ficou mais fácil para fazer os textos. Aí, nesse método, tem que arrastar e inserir o texto aqui em cima. Agora, o texto está aqui, ok? Quando a gente trabalha de texto, ele tem uma área aqui que é isso aqui, ó, margem de segurança do texto. Esse ícone aqui, ó, quando eu clico, eu consigo alinhar o texto aqui. O que isso significa? Na televisão, antigamente, quando tinha o sinal analógico, a televisão ela tinha essa margem de corte. O que ela queria dizer? Que dentro dessa primeira área aqui, ela queria dizer que tudo que está aqui dentro não vai cortar, então vai ser visto, vai ser transmitido. Tudo que está nessa segunda linha aqui, com certeza vai cortar. A transição entre essa linha e essa linha quer dizer que talvez corte. Então essa margem de segurança, antigamente, quando você ia fazer um texto, dificilmente você colocaria o texto aqui assim, por exemplo, fora da margem de segurança. Ele iria cortar esse texto. Então o pessoal sempre mantinha ele dentro da margem de segurança ou aqui assim no limite aqui. Aqui, por exemplo, está tranquilo, porque ele está dentro da margem de segurança, ok? Inclusive esse texto eu vou deixar ele aqui assim, ó. Vou deixar esse texto aqui, vou colocar uma sombra bem... E agora que eu fiz o meu título, a gente vai fazer o crédito subindo. Aí o crédito subindo é um método muito parecido aqui. Então eu vou vir aqui, selecionar o título, vou vir aqui em arquivo, novo título existente, vou colocar aqui, ó, crédito, vou selecionar aqui a ferramenta de texto, vou abrir uma caixa. Então eu vou colocar 2021, Avenida. Se eu não quiser ver aqui embaixo, mostrar o vídeo de segundo plano, eu posso clicar aqui, tá? Então aqui, ó, eu escrevi Fábio Paiva, edição Fábio Paiva, e cadê? Sumiu. O que eu preciso fazer? Eu preciso crescer a caixa aqui de texto. Para fazer o texto subindo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir nesse ícone aqui, ó, e vai colocar aqui rolar, iniciar fora da tela, encerrar fora da tela. Quando der OK, ele até mudou o ícone aqui, tá vendo? Então o título, ele é assim, o crédito, ele mudou o ícone aqui. Quando eu arrastar o crédito para a timeline, o que ele vai fazer no final? O que acontece? Se eu quiser que o crédito fique mais lento, eu preciso aumentar o tamanho dele na timeline. Ok? E essa trilha sonora, o que eu vou fazer? Eu vou crescer ela. Agora eu já tenho um crédito em movimento. Outra forma de criar crédito que eu acho interessante seria isso aqui, ó. Vou apagar esse crédito, abrir aqui a janela de gráfico essencial. Vou deixar aqui bem pequeno e vou escrever aqui, ó, edição Fábio Ranzani. Selecionar tudo, Ctrl A, vou mudar o preenchimento, tá? Porque agora ele ficou o fundo escuro, o texto não pode estar escuro, senão não dá leitura. Ó, escrevi errado aqui, Ranzani. Ó, deixar o edição maiúsculo. Edição 2 pontos, né? Edição 2 pontos, Fábio Ranzani, aperto o ESC para desselecionar o texto, vem na ferramenta de seleção aqui e posiciona ele aqui bem no cantinho. E aí quando ele terminar, o último plano vai estar junto com o crédito, ok? Pronto. A trilha eu vou terminar junto aqui, ó, junto com o texto. E agora o que eu tenho? Tem o vídeo assim, que nem era o vídeo que a gente já tinha feito, só que agora ele tem o título no começo e ele tem o crédito no final. Mas olha como ele está terminando o crédito, quer ver? Eu vou dar um play nesse último plano para a gente ver como ele está terminando. Acaba muito de repente, não é muito legal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa suavizar. E aí, para a gente entender como suavizar, eu vou começar a falar para vocês sobre transição. Sabe no filme, quando o filme está naquele black, ele começa a subir de repente mostrar a imagem aos poucos, ou o som que vai diminuindo? Esse movimento é a transição. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um fade in. A imagem está
né, no preto, e ela aos poucos vai revelando o vídeo que quer mostrar. Então esse é o fade in, e aí quando sai é o fade out. Ou eu posso fazer a transição quando funde uma imagem com a outra e ele vai aos poucos passando de uma imagem para outra. Como que tem as transições? Então vamos ver. Ó, aqui na aba de projeto, ele tem essa seta aqui em cima. Eu vou clicar nela e tem aqui a aba de efeitos. Na aba de efeitos, ele tem aqui pré-definições de Lumetri, efeito de áudio, transição de áudio, efeito de vídeo e transição de vídeo. Aqui em transição de áudio, ó, ele tem algumas transições, ok? Nas transições de vídeo, ó, ele tem milhões de transições, milhões, tá? Então essas transições, o que elas fazem? Ó, vou jogar aqui no começo. Deixa eu ir no começo do meu vídeo. Então, por exemplo, eu vou pegar essa transição abertura. Sempre que eu for jogar uma transição, eu preciso jogar aqui no corte. Se eu tiver uma transição de vídeo e quiser jogar aqui no áudio, ó, ele não vai permitir. Então eu preciso vir aqui no corte, ó, e jogar transição. E aí o que ele vai fazer nessa transição? Ele vai fazer tipo um wipe. Tem outras transições. Quer ver? De íris. Círculo íris. Vamos ver essa aqui. O que ele faz? A partir do meio ele abriu um círculo, como se fosse uma abertura da íris da lente, né? Se eu clicar com o botão direito, ele vai ter aqui, ó, aplicar transição padrão. A transição padrão, ela vai estar aqui em Dissolver, ela está aqui dissolução cruzada, que é o Cross Dissolve. Ele vai fazer uma transição de opacidade. Se eu quiser aumentar o tamanho dessa transição, eu clico aqui e aumento o tamanho dela, e essa transição vai ser mais lenta. Normalmente os diretores de cinema, eles optam para começar o filme lentamente. Na internet é muito comum que as imagens já comecem assim, já com a imagem sendo mostrada. Não precisa começar uma transição muito lenta. Então, mas se eu quisesse fazer, seria isso aqui, ó. Aplico uma transição aqui no vídeo, no texto, e uma transição também, clico com direito e uma transição no áudio. E aí ele vai começar um pouco mais suave. Eu, particularmente, não gosto de ficar usando muita transição. Eu procuro priorizar os cortes secos, que é esse corte aqui sem transição. Mas vocês podem explorar aí as transições que tem na pasta, né? Tenta não abusar ou não fazer cada hora uma transição, tenta manter um padrão e uma coerência para o vídeo, que faça sentido para o vídeo que vocês estão querendo mostrar. No final, a mesma coisa. Vou colocar uma transição para não acabar de repente, que é um pouco de acabamento, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu posso, ó, selecionar o corte, vir aqui, Ctrl D, que ele já aplica a transição padrão. Ctrl D, quando eu coloco as transições, ó como muda o acabamento. Mas ainda acho que pode melhorar, porque esse áudio ele está terminando muito de repente. Eu, quando vou fazer a finalização dos meus vídeos, eu gosto de fazer um acabamento um pouco, fazer como se fosse um prolongamento do áudio em relação ao vídeo. Ele dá um efeito interessante e a gente vai crescer essa transição. Eu vou crescer ele um pouquinho aqui. O texto, ó, posso até diminuir um pouquinho antes, para ele acabar o texto um pouquinho antes, ó. Vou aumentar o fade desse plano aqui. Ó, vou crescer ele bem, porque ele pode estar aqui, ó. O texto vai vir um pouquinho antes. O áudio eu vou crescer mais ainda e deixar a transição do áudio bem prolongada. E aí quando ele finaliza, olha o efeito que dá. Dá um efeito muito mais interessante quando o áudio e o vídeo eles terminam separados. Agora que eu terminei minha edição, acho que está com um bom acabamento, seleciono a timeline, vou abrir a aba lá, vou em Arquivo, Media Export ou Ctrl M, abre essa aba de exportação, deixa o formato H264,
vem nome de saída, EP04, exportar. O vídeo foi exportado, aí eu vou lá, olho o meu vídeo, se tiver tudo bem, eu entrego ele. Esse foi o 4º episódio do curso de Premiere Pro. Esse vídeo foi para falar sobre texto, transição e acabamento. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, escrevam aqui no canal que eu leio e aí eu respondo para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.